Boa noite. Que alegria estar aqui mais uma vez. Quando me perguntam, eu já digo que sou trabalhador fixo dessa casa, viu? Pela alegria em que sou recebido, pelo ambiente tão bem preparado, pela espiritualidade amiga, que nos deixa assim leve, confortável, né? Mesmo com os trânsitos da nossa capital, né? Com essas obras aí a gente vai vivendo essas dificuldades, mas quando a gente chega aqui, a gente se acalma, se eleva, e é uma alegria estar aqui. Então agradeço muito o convite a todos os trabalhadores dessa casa. Hoje a gente vai falar do tema Hoje, Assim Como Ontem. Interessante, essa obra chama-se O Essencial, que é uma psicografia do espírito de Amélia Rodrigues, através do hoje também espírito desencarnado, Divaldo Pereira Franco, né? Que quando estava aqui na matéria, psicografou essa obra, O Essencial, e é claro que a gente sempre indica a leitura aos que está chegando aqui na casa pela primeira vez. A leitura dessas obras nos dignifica, nos deixa mais vigilantes, e a gente vai tratar um pouco dela aqui hoje. Hoje, assim como ontem, é uma referência que Amélia Rodrigues faz da vida da época em que Jesus encarnou na Terra. Esse espírito de luz, iluminadíssimo, espírito puro, mestre, como assim foi chamado e aceitou, que viveu aqui na Terra entre nós. E como era, Amélia Rodrigues, ela traz muitos detalhes de como era a vida naquela época, qual era o contexto, aquela região onde se vivia, como é que se vivia, o que se estava acontecendo. E ela faz um paralelo muito interessante com a vida que vivemos hoje. É claro que a vida de hoje, se a gente for falar da parte de tecnologia, de transporte, de comunicação, nada vai se comparar. Mas o ser humano que vivia naquela época, o ser humano que vive na época de hoje, as situações, as divergências, as dificuldades, a questão mental, a saúde, era impressionantemente parecida. Então são relações muito próximas que Amélia diz que naquela época do Cristo, assim como hoje, vivíamos numa miséria moral. A gente entende, dentro da doutrina espírita, que a lei de progresso é lei divina e imutável. Então a sociedade, nós, estamos sempre progredindo, sempre. Às vezes estacionando, às vezes progredindo muito pouco, mas nunca retornando aquele conhecimento ou intelectual ou moral, nunca. É impossível, a gente não consegue retroagir, a gente só vai para frente. E a nossa sociedade é assim. É claro que o que vemos hoje nos assusta muito. Mas qualquer mergulho na história que a gente der, se a gente voltar em qualquer época, como não tinha WhatsApp, a comunicação como é hoje, a gente tem que se debruçar nos livros para entender. E a sociedade, caros amigos e amigas, era muito pior do que a que a gente vive hoje. Bom, se a gente voltar aí questão de 200 anos atrás, na lei era permitido pessoas escravizarem outras pela cor da pele, por exemplo. 200 anos atrás, nem estou falando de 2000 anos atrás. Então os duelos, as dificuldades que a gente vive, faz parte do nosso progresso moral. Tanto nosso como das pessoas com as quais vivemos. Então é importante a gente entender isso. Mas de épocas em épocas, há essas dificuldades que aparenta para a gente que a coisa está piorando. Mas de verdade não está.
Precisamos colocar a nossa esperança em dia, porque quem está no leme é um espírito puro, que é o Mestre Jesus. Então, há uma programação dentro da evolução da nossa sociedade. E nós temos que fazer a nossa parte. Então, ela diz que a miséria moral era algo muito elevado para aquela época. Então, problemas de moralidade, problemas onde um ser humano afetava muito o outro, crianças sendo afetadas. Falava também da ignorância. Ignorância, usando esse termo no sentido de ignorar a verdade. Não de ignorância de brutalidade que às vezes a gente usa, né? Mas de ignorar a verdade. E o principal ignorância da verdade é aquela a qual a gente pensa que sabe. Eu vou explicar. Muito cuidado a gente precisa ter com as certezas, com as convicções muito enraizadas. Os filósofos há mais de 3.000 anos atrás já diziam para a gente precisa trazer questionamentos para buscar algumas verdades, para ir evoluindo e progredindo no conhecimento. E a gente está vivendo uma sociedade onde as pessoas estão se achando, as pessoas não, vou dizer nós, né? Vamos nos colocar nesse barco, onde nós estamos achando muitas vezes que somos tudólogos. Já ouviram essa palavra, tudólogo? Tudólogo é uma palavra que eu criei, que é a que entende de tudo, a pessoa que entende de tudo. Então, qualquer coisa que você fala na rede social hoje, de conserto de pia a física quântica, as pessoas vão dar opinião. E muitas vezes sem saber. Algumas coisas são banais, são fúteis, não trazem problema, mas outras trazem graves problemas. Então, agora recente, há umas 3 semanas, eu estava assistindo um desses jornalismos dominicais, o qual é sempre a gente ficar atento, porque 60% ali tem matérias que às vezes são desnecessárias, muito violentas, sensacionalistas. É verdade, a gente hoje consegue selecionar o que assiste, né? É muito bom. Mas algumas são muito interessantes. E eu vi uma matéria que me chamou a atenção sobre médicos estavam preocupados, falando que alguns influenciadores digitais, esse termo está bem recente, né? Pessoas famosas que têm muitos seguidores, ou seja, falam para muitas pessoas. Algumas delas estavam dizendo que o protetor solar é errado se usar, que não se deve usar protetor solar. E aí os médicos estavam muito preocupados porque as pessoas estavam deixando de usar. E o aumento em casos de câncer de pele, o filtro solar faz esse filtro, né? Principalmente para quem trabalha na rua, para quem está muito na praia, e isso estava dando uma preocupação. Então eles estavam naquela matéria ali informando, atenção, cuidado. Então quando a gente se depara com esse tipo de informação, a gente precisa buscar e não já ser influenciado completamente. Isso vale também para aquilo que ouvimos aqui. As obras estão à nossa disposição, a gente vem, estuda, traz, mas sabe que a comunicação ela pode, às vezes, ter problemas. Então, às vezes eu quero comunicar algo e posso não comunicar da melhor forma e pode soar estranho. Um pode receber e entender de uma forma, outro de outra, que não faça nenhum sentido. E aí é onde a gente entra com a postura de um ser pensante. Será que aquele menino falou faz sentido? Não, peraí, se acontecer, será que eu entendi direito? Será que Jesus faria isso? Será que Jesus falaria isso? Importante para a nossa caminhada. Não podemos entrar nesse automatismo de achar que as coisas são assim mesmo e não trazer pensamentos. Então, a ignorância dentro da sociedade é um problema. Precisamos nos defender dela, seja quem for. Porque tem muita gente boa, que tem muitas intenções boas, mas acaba falando algo que não sabe ou que interpretou mal, e isso pode gerar problemas em todas as pessoas. Amélia Rodrigues diz que os casos de loucura
E havia um crescimento também muito alto naquela época, dureza nos corações. Vejam frases como bem feito, tome, que a gente usa mais aqui na nossa região, né? É isso mesmo, mereceu, colheu, plantou. A doutrina espírita, ela é consoladora. Ela não é para ameaçar. Então a gente entende, a gente tem que ter maturidade para entender as leis de causa e efeito, que realmente existem, mas não pode achar que somos juízes do mundo e dizer quem está certo e quem está errado, quem merece, quem não merece. Essa toga é de Deus, muito pesada para nós. Então a gente precisa compreender isso e trazer as informações de causa e efeito para a nossa vida, para a gente plantar diferente, se a gente quer colher diferente, e ajudar o próximo caso tenha uma colheita difícil. E a gente está próximo e tentar ajudar se der, se não der oração, enfim, a gente segue. As guerras era algo também muito preocupante naquela época. Bom, isso aqui também a gente não precisa falar muito, assim como as temperaturas climáticas insuportáveis. Então o planeta também passa por essas variações de tempos em tempos, e aquela época era uma época de temperaturas. Essa todas alguém pode desconfiar, duvidar, pensar, mas essa acho que todo mundo concorda, né? Temperaturas insuportáveis. Os indivíduos escravizados aos poderes da política e do dinheiro aspiravam por algo ou alguém que os libertasse. Vejam só, a fim de poderem fruir dos direitos conseguidos pelos poderosos. Então, política e dinheiro, proteção para poucos, dinheiro para poucos, facilidade para poucos, também era uma realidade daquela época. E os irmãos que naquela época viviam, nós também podemos fazer parte desse movimento que estava lá, tinham aquela esperança do Messias. Porque no Antigo Testamento, na lei de Moisés, na Torá, como os judeus chamam, haviam já essas informações. Olha, o Messias vai chegar. Isso aí que está acontecendo, vamos entender o contexto histórico, né? Roma tinha invadido toda aquela área, toda aquela região e tirava muitos impostos dos trabalhadores, as pessoas sofriam muito. Imagina, né? A gente está numa cidade, num país, e outro invade, e aí as leis são deles, são para eles. Isso acontecia naquela época. Então, era muito dinheiro, muito poder para poucos e muita dificuldade para muitos. E aí eles tinham essa sensação do Messias. Só que pela compreensão da época, o Messias que eles esperavam era um Messias cheio de força, cheio de soldados, cheio de espada, para poder aniquilar a outra força e aí libertar o povo. Só que veio o Mestre Jesus, né? Veio o Mestre Jesus para ensinar que o caminho é de amor. O caminho não é de guerra, não é de revide. Ensinar aquelas leis para aquela população da época. Então, todos estavam nessa esperança, assim como nós também. Vemos na nossa sociedade dificuldades. A gente vê números onde, se a gente pegar metade da população, 3% da população aqui no nosso país, possuem quase 50% de toda a renda, de todo o dinheiro que é produzido. E a outra parte fica com o resto. Então há uma desigualdade, há um desequilíbrio. E aí a gente pergunta, está errado? A gente vê um monte de dificuldade na nossa sociedade como naquela lá. E a gente pergunta, está errado? Vamos provocar mais pensamentos. Será que Deus fez errado? Será que a gente compreende Deus como absolutamente perfeito? Ou seja, não há erros? Ou a gente entende Deus como, às vezes ele falha, de repente comigo eu não merecia? Será que é isso?
Qual é o tamanho da confiança que nós temos nesse Criador? Que é ainda tão difícil da gente compreender, né? O estágio evolutivo que nos encontramos traz dificuldades para entender Deus. Mas já entendemos, e a primeira pergunta do Livro dos Espíritos nos traz essa informação do Criador, do imutável, absolutamente perfeito, soberanamente justo e bom. E aí? Não tem erros, meus amigos. Tudo que vivemos é consequência do nosso estágio evolutivo. Sem dizer merecemos, não merecemos. Não é isso, não se trata disso. É com carinho e com amor que a gente olha. Olha, se passamos dificuldades, algo preciso aprender, algo preciso observar. A questão é que nós vivemos num mundo de adolescentes. Fazendo aqui uma analogia, uma brincadeira, espiritualmente falando, ainda tem muita adolescência no nosso comportamento. Sabe que eu lembro quando eu era adolescente, faz algum tempo, e aí minha mãe dizia assim, olha, você hoje na segunda-feira vai forrar a sua cama, você se levanta e forra a cama. E eu reclamava, achava ruim, não gostava, achava que aquilo era uma punição. Aí na terça-feira, o que acontecia? Não forrava. Aí na quarta-feira ela mandava de novo. Às vezes na quinta eu já forrava, mas na sexta já não forrava de novo. Não é assim mais ou menos que acontece com a gente? Muitas vezes a gente sabe o que está errado, porque a lei divina está cravada na nossa consciência. Se a gente perguntar, se a gente questionar, isso que eu faço com meu irmão, comigo, com meu corpo, com as pessoas que eu convivo, está certo ou está errado? Porque muitas vezes a gente continua a fazer. Adolescência. Errei de novo. Caí na tentação de novo. Briguei de novo. Ofendi de novo. Me estressei no trânsito de novo. O importante, isso faz parte do nosso estágio, é que a gente observe. Se a gente está num momento onde eu estou observando os meus erros, opa, é um passo. Se eu abafo a minha consciência dizendo, não, eu xinguei porque ele me xingou, eu xinguei porque ele merece, eu xinguei porque não vale nada mesmo, essa pessoa é isso, é aquilo. Aí eu entro numa frequência, numa vibração igual. E às vezes o irmão está mesmo errado, está ofendendo. Mas como eu quero lidar com essa situação? Vamos imaginar dois irmãos. Muitos aqui, provavelmente, têm filhos, no plural, e ou já observou, ou teve irmão mais velho ou mais novo. E é muito comum que os pais, quando têm dois filhos, e às vezes a idade dá uma diferençazinha maior, por exemplo, sei lá, um filho de 12, o outro de 7 anos. É muito comum que quando há uma briga ali, que já não deveria existir, né? Um filho de 12 e um de 7, a gente já, meu Deus. Mas às vezes há um atrito, e aí, geralmente o pai faz o quê? Vai falar com o mais velho e diz assim, meu filho, não bata no seu irmão. Aí ele fala, mas ele me bateu, ele fez birra, Mas seu irmão tem 7 anos de idade. Não faz sentido você revidar, você bater, qualquer coisa me chame, deixe, segure ele, vamos dar um jeito. Mas não entre na mesma sintonia, não entre na mesma vibração, porque você vai errar também. Você vai agredir, você vai machucar, você vai se arrepender. E a gente precisa estar atento nisso na nossa convivência, no trabalho, na casa espírita, no ambiente religioso qual for, no nosso lar, com os nossos vizinhos, no trânsito. Que a gente não pode entrar na mesma frequência
que às vezes a gente entra? De raiva, de ódio. A gente precisa observar. E foi nesse cenário que ele se apresentou, convidando a todos à fraternidade, ao amor. Jesus chega nesse sentido e entendendo aquela sociedade, de como aquelas pessoas viviam, qual era o interesse, qual era a sintonia, qual era a vibração, como ele poderia ajudar e entender aquelas pessoas. Certa vez, doutores da lei eram os entendidos da época, eram religiosos da mais alta importância dentro daquela sociedade, que seguiam à risca as leis, mas mais para os outros do que para si mesmo. E se cobrava muito e se tentava muito Jesus. E certa vez, os doutores da lei disseram assim, um doutor da lei disse assim: bom mestre, para Jesus. Jesus sabia qual era o caráter, qual era a intenção. Aí Jesus responde. Vou perguntar uma coisa a vocês. Conhecem alguém mais bondoso do que Jesus? Vocês já ouviram falar em alguém mais bondoso que Jesus? Ele responde assim: por que me chama de bom? Bom só há um, meu Pai que está no céu. Que curiosa essa resposta, né? Jesus traz a bondade, mesmo ele sendo um espírito puro, da mais alta categoria já habitado no planeta, mas ele traz para o Pai a bondade plena. E aí, se a gente pegar no livro Nosso Lar, vai ter alguns encontros ali, muito amorosos, muito respeitáveis. E tem uma senhora, eu esqueci o nome, mas já eu lembro, que ela recebe André Luiz, se alguém lembrar, ela recebe André Luiz na sua residência, e André Luiz vai aprendendo a conviver. Depois que ele sai das situações mais difíceis do hospital, ele vai para a convivência harmoniosa, para um lar muito bondoso. E aí, a senhora que o recebe diz assim: André, nós precisamos viver emocional e intelectualmente, nós precisamos nos abastecer de Deus, para que na ação do bem eu esteja equilibrado. Ela fala exatamente como está essa figura aqui. Ela fala, nós precisamos abastecer com Deus para seguir. Porque a vida que a gente vive aqui, e há 2000 anos atrás, não diria que é uma vida fácil. Temos muitas dificuldades, faz parte do mundo em que vivemos. Por isso que a gente precisa estar abastecendo emocional e intelectualmente. Como é que a gente se abastece? Pensamentos, a oração, fazer o evangelho no lar. Meus irmãos, minhas irmãs, como é importante o evangelho no lar. A proteção do ambiente onde nós vivemos. Uma vez por semana, 15 minutos. Pode ser 2, pode ser 3, mas uma já é o suficiente. Sempre no mesmo horário. Para quê? Para que os espíritos amigos possam se programar para estar lá. Por isso que sempre no mesmo horário. Então a gente vai proteger o ambiente onde a gente vive. A gente vai proteger o ambiente onde a gente dorme. Que a gente faz um pequeno desencarne ali, né? Rapidamente a gente dorme e a gente vai para o mundo espiritual, viver a vida no mundo espiritual. Se o local não está protegido, é como nossa casa num ambiente de dificuldades com as portas abertas. A gente está mais suscetível a dificuldades, a pesadelos, a encontros ruins. Então a importância da oração à noite do Evangelho no lar, na semana. A frequência na religiosidade, de extrema importância. Saiu uma pesquisa agora recente de Harvard falando que olha que pesquisa longa, né? Porque eles pegaram crianças e jovens e grupos e foram fazendo o acompanhamento. Um grupo frequentava a religiosidade, já era da família de frequentar, e outro não era de frequentar.
Eles observaram que quando aquelas crianças e jovens ficaram adultos, 30% menos de problemas com drogas, de excessos no álcool, de problema de saúde mental. 30% menos dentro daquele grupo que frequentava a religiosidade. Como é importante a gente trazer crianças e adolescentes para o ambiente. E tem momento para eles sempre, né? Então é importante que a gente pense sobre isso. Porque se eu deixo de me abastecer, aí eu me esgoto. Aí é problema. Porque aí eu me perturbo na execução do bem. Eu não posso deixar de citar aqui uma fala de Haroldo Dutra Dias, onde ele diz que quando ele era jovem, ele frequentava uma religião, uma instituição religiosa como essa, Centro Espírita. E aí, dessas práticas de sopa, de caridade, ele ia muito como jovem e frequentava. E certa vez, ele viu um trabalhador colocando a sopa, mas tratando aquelas pessoas com muita ignorância agora no sentido de brutalidade, né? Com muita brutalidade, com muito desrespeito. Veja, doando alimento para irmãos. E ele disse que perguntou no ombro do rapaz, e o rapaz disse, o que você está fazendo? Ele, estou fazendo caridade. Mas completamente desequilibrado. Veja, na ação do bem, mas desequilibrado. Isso acontece com a gente se a gente não abastece, se a gente não observa pensamentos e atitudes, sentimentos. Amélia Rodrigues nos conta que todos, para Jesus, eram iguais. Isto é, credores de afetividade e orientação. A divisão de classes era feita pelas paixões inferiores das próprias criaturas. A morte a todos conduzia a seu reino com a mesma ternura e sem exceção. É para onde a gente deve equilibrar o nosso olhar. Quando a gente olha o próximo, observar que ali é um irmão. E não só as pessoas mais próximas que a gente deve observar assim. Né? Quantas e quantas vezes a gente julga o erro do outro, mas quando o erro é dentro das pessoas que a gente ama, às vezes comete o mesmo erro, aí a gente, né? Não, passa pano, como a gente fala, né? Não, mas veja, é porque ele foi criado assim, é porque ele passou por isso. Mas todos que erram têm os seus caminhos, as suas dificuldades. As leis do homem estão aí para ser cumpridas, mas o nosso olhar, a nossa vibração tem que cada vez mais estar próxima do olhar que Jesus tinha com a gente. De compreensão, de entendimento. Ele viera para unir as ovelhas do Pai Criador e não para separá-las. Embora muitos o seguissem, poucos agiam conforme ele propunha. Há, dentro de um histórico de informações que a humanidade recebe, em várias e várias práticas, em várias e várias instituições religiosas, há sempre a palavra do caminho que devemos seguir. E a gente, com essas informações, precisa agir. Eu preciso agir. Eu preciso entender qual o contexto disso e qual a importância para as nossas vidas. Meus irmãos, a gente vive aqui nesse mundo, em muitos casos, 10, 20, 40, 70, 80, 100 anos, 120 anos, acho que o máximo está por aí, e isso não é nada em relação à imortalidade da nossa alma, à imortalidade da nossa consciência. Quantas e quantas vezes, nas reuniões mediúnicas que a gente participa, a gente tem que convencer uma pessoa de que ela está viva. Olha como isso é importante, quando a gente está aqui na carne, observar. Eu tenho que dizer para você, está vivo, mas não, eu estou morto.
Não, veja, você está me ouvindo? Olha, você está me ouvindo, não está? Né? Muitas obras relatam isso, né? De que no hospital a pessoa desencarnou e não está entendendo aquela situação e o enfermeiro foi lá, desligou aquele equipamento e ela está achando que está sendo morta naquele momento. Há muitos casos assim. Então, a vida que a gente precisa viver não é só entendendo que espírito é imortal, é uma vida de um ser imortal. Entendendo que se eu fizer mal ao meu irmão hoje, ele também não morre. Que se eu estou sentindo rancor, ódio, mágoa, que isso vai perdurar. Não fica no caixão, não fica no túmulo. O que fica no túmulo é matéria. Matéria. Que entra em decomposição e vai-se embora. Faz parte do planeta, nele fica. Mas a nossa consciência, a nossa existência sobrepassa. E como estamos nos preparando para esse momento? Que pode ser daqui a 3 segundos, espero que não, mas pode ser daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Como eu estou me preparando para esse momento? Jesus dizia que a melhor preparação é a gente enxergar o próximo, é amar o próximo, é compreender o próximo, na capacidade que a gente consegue entender. Porque muitas vezes a gente acha que amar o próximo é sair beijando, abraçando todo mundo. Não é bem assim. A gente precisa ir evoluindo essa capacidade de compreensão. Por isso que quando ele encontra uma samaritana e ele vai conversar com ela, já é algo completamente disruptivo para aquela época. Vejam, uma samaritana, quando Jesus conversa com ela, ela mesma já... você... E aí pelas características da roupa, pela fala... Você é judeu, o que você está falando comigo? Porque eram povos que se odiavam. Mas se odiavam num grau, não é só de passar, não olhar, não. Era de cuspir no chão se visse um judeu ou um samaritano. Povos que se odiavam. Samaria ficava ali entre a Judeia e a Galileia, era muito próximo. Mas se odiavam muito. E essa samaritana, quando ela vai buscar água... Olha que interessante isso, porque Jesus vai conversar com ela e ela está buscando água por volta ali de 11 horas da manhã, meio-dia, algo final da manhã. E isso faz toda a diferença, porque as mulheres, vamos lembrar, não tinha torneira, chuveiro naquela época nas casas, né? Então, para se ter água, precisava ir um pouquinho afastado, assim, na cidade, e tinha um poço, e você ia lá e pegava água para se alimentar, para se lavar, para cozinhar, né? E aí, ela estava pegando num horário completamente diferente das outras mulheres, porque as outras mulheres pegavam de manhã muito cedo por causa do sol. Então, havia muitas mulheres pegando no mesmo horário. E ela estava em um horário diferente porque ela não era desejada por aquelas mulheres. Por ela considerada uma pessoa abjeta. Porque ela já tinha se separado, se divorciado. Olha de onde vêm os preconceitos nossos. Então, era uma mulher que não podia andar no meio das outras mulheres que não tinham se divorciado, que não tinham outros maridos, enfim. E Jesus conversa com ela e trata ela exatamente igual. Por isso que ela fica naquela alegria e vai divulgar. E nesse momento onde Jesus está com ela, Jesus está só porque ele estava fazendo uma viagem. E aí vamos entender um contexto. Não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha helicóptero. As viagens eram feitas caminhando. Longas e longas viagens, comida era um problema, descansar era um problema, água era um problema. E enquanto Jesus estava com ela, os apóstolos tinham ido aonde? Na Samaria buscar o quê? Hospedagem. Quando Jesus falava assim, nós vamos por ali, os apóstolos já ficavam completamente desnorteados, porque vai passar por onde o povo odeia a gente. Não vamos por lá não, Jesus, vamos. E aí eles vão, e quando Jesus chega,
diz assim, ó, vão lá agora e peçam. Só que naquela época, assim, é tão importante essa questão da viagem, a compreensão, o contexto cultural, era de que não se devia negar água para viajantes. Às vezes um local próximo à casa, o local onde ficavam os animais, dava-se de abrigo para os viajantes, porque era uma questão de respeito ali. E os apóstolos já sabiam que eles não iam encontrar. E era um costume da época dizer assim, ó, se você negar água ou abrigo para um viajante, você ia orar, atenção, você ia orar a Deus para que caísse um raio e queimasse você e toda a sua família. Uma oração a Deus. Meus amigos, meus irmãos, olha, quem chegou agora não se assuste, viu? O mundo é feito de gente boa e de gente que vai ficar boa. Então é um costume da época se desejar isso. E vocês não acreditam. Quando os apóstolos chegam de volta, nesse momento, cadê que eles conseguiram? Obviamente nada, né? E aí, João evangelista, um dos mais abdicados, um dos mais próximos, chega para Jesus e diz assim, Senhor, quer que eu faça aquela oração para queimar eles? Olha, era todos os samaritanos e mais as famílias deles. E aí Jesus responde assim, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. Bom, dizem que João nessa hora baixou a cabeça e não falou mais nada durante a viagem. Agora é uma brincadeira minha. Mas imagine, gente, como Jesus trouxe algo completamente diferente para aquela época. E os apóstolos eram maravilhosos, né? Porque eles recebiam aqueles ensinamentos. Quantos e quantos ensinamentos vêm nessa categoria e as pessoas começam a xingar, dizer que é pervertido, que isso é errado, que não sei o quê, e sai de perto. E eles aprendiam e ficavam ali no caminho, né? E aí, eles fazem toda a viagem de volta, cansados, exaustos, com muita dificuldade, e chegam na cidade de volta e encontram quem? Olha eles, os doutores da lei, sempre querendo provocar. Só que Jesus é impressionante, meus irmãos, minhas irmãs. Jesus compreendia aqueles irmãos e olhava também como irmãos, que necessitavam de amor, de carinho, de ensinamento acima de tudo. Ele dá um ensinamento. A gente vai acolher, não vai acolher. Vai acolher agora, vai acolher daqui a 600 anos. Mas o ensinamento está na nossa sociedade. Nós não podemos, principalmente nós espíritas, não podemos chegar e dizer, eu não sabia. Se fizer mal ao irmão, o caminho é de dificuldade. Se fizer mal a nós mesmos, o caminho é de dificuldade. Para que eu aprenda e corrija o meu caminho. Então não podemos dizer, eu não sabia. Nós sabemos. Mas também com amor e carinho com a gente mesmo. Porque a gente precisa entender que nós também somos espíritos imperfeitos, perfectíveis, que estamos aprendendo. Eu não sabia, eu errei, vou refazer, vou corrigir, vou me perdoar para não ficar preso, estacionado na culpa, porque culpa estaciona, não faz nada com o nosso caminho. E aí, os doutores da lei perguntam, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus já responde, vocês não sabem? Como vocês entendem? E aí eles respondem algo como, amar a Deus, é o primeiro mandamento, a primeira lei. E Jesus ainda diz, completo mais uma, e amar o próximo como a si mesmo. Faz esses dois caminhos, amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a si mesmo, ou seja, quando eu falo amar o próximo como a si mesmo também deve ser amado. Não é interessante isso? Amar o próximo como a si mesmo. Então, como eu quero para mim, eu quero para o meu irmão. E eu quero o bem para mim, eu tenho que querer o bem para mim. Porque às vezes a gente também se prejudica, né? Às vezes a gente quer se fazer mal. Então, amar o próximo como a si mesmo. Vai nesse caminho. Vamos lembrar, Jesus estava cansado, Jesus estava com sede, com fome. Vocês acreditam que eles perguntaram? Sim, quem é o próximo? Olha, se fosse eu ia dizer, meu amigo, eu estou aqui com fome, eu estou com sede. Olha eu aqui o próximo, vá, me faça algum bem. Mas não era eu, graças a Deus. Era Jesus que estava lá. E aí, é nesse contexto que Jesus conta a parábola do bom samaritano. O samaritano, odiado por todos, é o próximo, é o rei dessa história, né? Que a parábola do samaritano, rapidamente não é o contexto de hoje, mas é a parábola, e aí fica de lição, todo mundo dá uma olhadinha nela, né? É a parábola onde há alguém caído e irmãos passam e não ajudam, e o samaritano vai lá e ajuda e acolhe alguém que está na necessidade. Então, o próximo, meus irmãos, é aquele que está próximo. Fazer o bem é para aquele que está próximo da gente, literalmente, viu? Literalmente. Muitas vezes a gente faz doações, ajuda campanhas. Não está errado, pelo amor de Deus, continuemos. Mas uma campanha de alguma coisa que aconteceu longe, a gente vai lá, faz um pix, doa, faz uma oração, tudo certo. Mas tem alguém do nosso lado, passando necessidade, passando fome, às vezes quer só ouvir. Às vezes quer só ouvir. Eu lembrei de um amigo querido, mora em outro estado, que ele já é idoso, e alguns idosos às vezes repetem muito as piadas, né? E tinha uma piada que ele contava e repetia, e isso no genro dele dava uma raiva, E eu dizia, rapaz, não, vamos ouvir essa piada como se fosse a primeira vez, porque ele está achando que está contando pela primeira vez. Gente, isso é caridade. Isso é caridade. Tem gente que não tem paciência de ouvir. Porque repetiu, falou de novo, né? Quando uma criança é bebezinho, a gente fica dizendo, você chora toda hora, larga ele aí, não chora. E vê que uma pessoa que às vezes está numa necessidade diferente, às vezes uma carência de conversar, tem caridade de tudo quanto é jeito que a gente pode fazer. A gente precisa só ficar atento. Vigiai e orai. Observar quem é esse próximo. Quem é que está do nosso lado. Precisamos que a sociedade compreenda isso. E ela vai compreender. Mas qual é a nossa parte dentro disso? A gente espera que o mundo progrida automaticamente? Não vai acontecer. O planeta ele entra numa vibração diferente com pessoas que estão vibrando diferente. E vai nos fazer muito melhor se a gente começar a mudar hábitos ruins por hábitos melhores. Mas a gente faz isso como quem sobe uma escada, degrau a degrau, passo a passo. Agora isso aqui me faz mal. Eu quero fazer diferente. Eu cansei. Diz que o tédio é um dos melhores sentimentos que a gente pode ter. Só que a gente corre muito hoje para as telas para acabar com esse tédio. Mas o tédio, ele provoca na gente novos pensamentos criativos. Então, às vezes eu faço aquelas atitudes tantos anos, eu me senti até muito bem por muito tempo, mas hoje não me sinto. Hoje eu queria fazer diferente. Começa. Coragem. Um passo. Busca ajuda. Busca ajuda. A gente tem dificuldade porque o orgulho às vezes ainda está
acima do que realmente devemos ter. E a gente tem dificuldade em procurar ajuda, seja de um amigo, seja de um familiar, de um parente, seja de uma ajuda profissional, uma terapia. A sociedade que a gente vive está vivendo momentos onde a psicologia que está aí para ajudar é muito maltratada, né? Muito maltratada. Acha-se que se eu for para uma terapia, se eu for procurar um psicólogo, um profissional de saúde, eu estou doido, ou isso está errado, porque vem de geração ensinamentos errados, equivocados, né? Mas nada como fazer também para quem achar que é o caminho, que é importante. Mas o importante é a gente tentar buscar ajuda, tentar buscar caminho. No livro Fonte Viva, Emmanuel traz colocações espetaculares para a gente. E, ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, uns contra os outros, no variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável, indubitável, não há dúvida. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através de atitudes exteriores. A época da religião, do movimento religioso exterior, passou. Respeitando, obviamente, todas as práticas religiosas, o que precisamos é da prática interior. É compreender quem eu sou. O que eu sou capaz de fazer. Em que caminho eu quero seguir. Será que eu tenho sentimentos de inveja? Que é aquele incômodo porque alguém tem algo ou é algo? Muitas vezes a gente abafa a consciência dizendo, não tenho, isso é coisa de invejoso, eu não tenho, eu não sou assim. Quantas vezes a gente já viu uma pessoa com muito ciúme, extremamente ciumenta, e dizer com convicção assim, eu não tenho ciúmes. Não é mentira. Ela não está enxergando o sentimento. E nós também temos alguns sentimentos. E se a gente descobre algo de inveja, algo de raiva, algo de mágoa, má água, água parada, mosquito da dengue se proliferando, doenças dentro da gente. Mágoa, porque alguém me fez algo em 1977, aquela pessoa falou. Aí eu guardo aquilo. Não gosto daquela pessoa, porque um dia ela falou que eu dei em cima de não sei quem. Isso está fazendo mal somente a nós. Às vezes, dependendo da sintonia, até a outra pessoa. Mas primeiro, principalmente, ódio, raiva, mágoa, inveja, a gente atinge diretamente nós mesmos. Diretamente. Então, mergulhar no autoconhecimento, na compreensão de que eu tenho esse sentimento, ou seja, de que isso vem do ser imperfeito que está progredindo. Opa, faz parte do nosso projeto. Então, não ter medo de encarar esses sentimentos dentro da gente e dizer assim, não precisa botar no Instagram. Olha, gente, eu descobri que eu tenho inveja. Não, pelo amor de Deus. Não precisa avisar a ninguém. Só dentro de você. Acolha esse sentimento e diga assim, faz parte. Agora, quando eu sentir, eu vou observar, vou respirar e não vou agir e vibrar naquele sentimento. Esse é o ponto. Fazendo isso com disciplina, meus irmãos, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, a gente vai sempre se tornando automaticamente uma pessoa melhor. Agora eu preciso ter coragem. Não se encara sentimentos assim sem coragem. Preciso olhar para dentro de mim, encarar e seguir. Faz parte. Deus nos criou simples e ignorantes. Todos que estão aqui, todos nós. E a gente aprende algumas coisas,
a gente está aprendendo outras, a gente já aprendeu algumas, mas a gente vai seguindo. Precisamos sim da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material, vejam só, que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda movimentação humana, sem a luz do amor, não pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus, que começa na vida íntima. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que Deus dê muita paz na vida de todos.